Então vamos dar início à nossa atividade de hoje à noite, tá? Também está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Assim, a Sandrinha já depositou o link nos grupos virtuais, Casa Verde 1 e 2. O capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, a piedade, o óbolo da viúva. Diz o seguinte: piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, que vos conduz até Deus. Deixai vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando por uma doce simpatia vinde, ali restitui a esperança e a resignação. Que encanto experimentai? Esse encanto é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado de uma infelicidade, mas não tem a agrura dos gozos mundanos. Não tem a pungente decepção dos vazios que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma, a piedade. Uma piedade bem sentida é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência que praticou em toda a sua vida o divino Messias. E que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar enfim a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos progredir, tomando os vossos egoísmos, o vosso orgulho, o que dispõe a vossa alma, a humildade e a benevolência e ao amor ao próximo. É a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante do sofrimento e dos vossos irmãos que vos estender as mãos seguras e vos arrancar lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoquei jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façai como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos porque a visão das suas misérias perturbaria por instante a sua alegria, a sua alegre existência. Temei permanecer indiferente quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comparada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do amor, que esconde no fundo de suas águas lodo pérfido e a corrupção. Quando a piedade estiver longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta, sem dúvida, a alma experimentará ao contato de uma infelicidade alheia e, voltando para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem, a esperança a um irmão infeliz que se emociona com um aperto de mão e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós antes de se fixar no céu, enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancolia mais celeste e precursora da caridade. Essa primeira virtude da qual é irmã, cujos benefícios prepara e enobrece. Bom, com esta leitura do Evangelho, do capítulo 13, o óbolo da viúva, capítulo 13, o óbolo da viúva
Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, perdão. Capítulo 13. Com esta lição que engrandece as nossas almas, ao escutá-la, e faz com que a gente se enobreça diante dos nossos trabalhos da caridade, nos encontramos nesse momento presente aqui mais uma noite de trabalho, em oração com os nossos irmãos e com a nossa amiga Dulce. Com este Pai Nosso, iniciamos a nossa atividade. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, de todo o mal. Graças a Deus, damos início à nossa atividade, nesse momento, com a nossa amiga Dulce. Fique à vontade, Dulce. Cadê a sua carinha? Muita saudade de você. Saudade, todo mundo, saudade de você. Faz um ano, eu acho que mais de um ano que algumas pessoas não viram a Dulce, né? Verdade. Eu vi a Dulce quando a gente começou e reiniciou o trabalho, posteriormente fechamos o trabalho e aí a gente se viu uma tarde lá. Fica à vontade, tá, Dulce? É com você. Obrigada, Flávio. Boa noite a todos. As minhas saudações fraternas e o meu desejo profundo, né, que o mestre do áudio, toda a espiritualidade amiga, os ampare e os assista. Abaixa o áudio, gente. Não está aparecendo essa carinha para mim, não. Tá muito baixo, Dulce. Então, e agora, melhorou? Aumentei o máximo. Não. Nossa. Fica nervosa não, Dulce, que é assim mesmo. Então vamos lá. Está no máximo aqui, tá, gente? O título da nossa palestra, o tema é Doutrina de Luz. E o objetivo, quando eu pensei nesse título, foi de levarmos o bom combate. Abre tua telinha de visão, Dulce. Todo mundo quer lhe ver. Assim? Melhorou, Flávio? Eu tô vendo ela. Não, eu não estou, não. Só o áudio está muito baixo. Só o áudio está muito baixo. Só o áudio, né? Porque o áudio está baixo, aí aqueles que estão na resolução automática não corta para ela. Pedir ajuda aqui. Fica à vontade, Dulce. Ela não está aparecendo para a gente. Ela saiu agora para... Ela saiu acho que para tentar fazer reiniciar lá alguma coisa. Aliás, a minha tela está diferente. Está aparecendo 2, 4, 6, 8 janelinhas abertas. E antes eram só 3. Né? Agora a nova atualização do Meet, ele coloca 8 agora. Se você quiser ver o resto, tem que clicar nos 3 pontinhos que aparecem embaixo. Ah, vai aparecer embaixo? Então, por isso que eu não estou vendo ela. Você clica nos 3 pontinhos, aí aparece a lista com todo mundo, né? E você escolhe quem você quer. Alain, Não. Alain, clica nos 3 pontinhos. Quem está na frente do computador não é nem um computador. Vai aparecer aqui aqueles textos, mensagem de chamada, compartilhar, mostrar a legenda. A Dulce já voltou, pessoal. A Dulce já voltou. Bora, Dulce. Ah, já voltou. Então, gente, boa noite. Quando a gente trouxe o título Doutrina de Luz, a gente pensou no bom combate que o apóstolo Paulo tão bem elucidou para a gente no Evangelho. Nós, espíritas, temos que agradecer essa doutrina de luz, essa doutrina que tanto nos mostra o caminho das pedras,
que tanto nos mostra e que nos encoraja a luta diária. E aí, Emmanuel, eu particularmente tenho muito apreço por esse benfeitor, porque ele é bem objetivo e bem direto. No livro Fonte Viva, ele diz que a nossa existência é uma candeia viva. Olha que afirmativa forte do Emmanuel. A nossa existência é uma candeia viva. E diz mais ele, essa candeia, ela é acesa, ou seja, Jesus, a espiritualidade, nos oportunizou a encarnação, já trazendo nós essa candeia acesa. Só que em alguns momentos de nossas vidas, diante das nossas dificuldades, a gente coloca a nossa candeia, a nossa existência debaixo da cama. E o Evangelho nos diz que a gente tem que colocar ela onde? A gente tem que colocar a nossa candeia, a nossa existência no candeeiro, no alto, para a gente se iluminar e iluminar os demais, os nossos companheiros de caminhada. Esse é o objetivo. E agora, especialmente, nesse tempo de pandemia, nesses tempos tão conflituosos, com inúmeros problemas, inúmeros obstáculos, urge mais ainda a necessidade, dessa candeia, porque as sombras da humanidade são grandes. As sombras que vêm perpassando as nossas existências, as sombras da desesperança, do pessimismo, as sombras da desilusão quanto ao futuro. Então, mais do que nunca, é importante a gente acender essa luz acesa da nossa candeia, pois a escuridão, diz Emmanuel, a escuridão ela invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições, pessoas, nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Então, olha a necessidade de nós mantermos acesa a nossa candeia, porque as sombras, como diz Emmanuel, ela percorre em todas as direções. E nesse contexto de pandemia, eu quis trazer esse contexto, porque eu, como vivendo essa experiência de pandemia, lidando com as famílias dos alunos, com os inúmeros problemas, com os questionamentos que me chegam, e eu não sei porquê e nem como, algumas pessoas descobrem o telefone e sabem que você é espírita, que você é uma trabalhadora da Casa Verde Seara de Jesus, e as pessoas procuram o telefone dos dirigentes, querem o endereço, querem saber quando a casa retorna, porque as pessoas me dizem, essas pessoas que me procuram, eu estou sem rumo. Essa semana mesmo eu ouvi isso. Eu estou sem rumo. E a gente encontra pessoas que aparentemente antes estavam bem de saúde, inclusive. Conheço pessoas que me relatam que, ao adormecer, acorda passando mal e vai parar no pronto-socorro. Pessoas que dizem que têm uma tristeza muito grande e que não sabem por que essa tristeza persiste. Pessoas que estão desiludidas quanto ao futuro. Pessoas que estão passando pela dor da desencarnação em massa, que nós mesmos estamos vivenciando tudo isso. Olha a urgência de nós mantermos acesa a nossa candeia e essa doutrina de luz, a doutrina universal dos Espíritos,
que nos consola, porque ela é o Cristo Consolador. É essa doutrina que nos mantém de pé. É essa doutrina que me sustenta nesses tempos ausente da Casa Verde, mas não ausente do trabalho amoroso do Cristo. Em tempos de pandemia, em que nós, professores, especialmente eu falo pela minha classe do ensino fundamental, o trabalho triplicou. Mas eu cuido do meu trabalho material, mas sem sombra de dúvida, o meu trabalho espiritual, eu acredito que o de todos nós, né, ceareiros, todos nós, os aprendizes do Evangelho, a gente busca isso incessantemente, porque esse é o nosso dever enquanto espíritas, porque nós sabemos que o trabalho é grande, é imenso, e como diz o Espírito Batuíra, a própria luz trabalha, e nós que queremos luz, precisamos trabalhar e buscar essa luz incessantemente. Continua Emmanuel. Aliás, antes do Emmanuel, além desses inúmeros problemas que eu citei, das divagações, né, das indagações, por que eu estou passando por isso, ou por que isso está acontecendo, quando essa pandemia vai acabar, por que eu perdi um parente meu, um filho meu, e o vizinho não perdeu. E além das divagações, temos também os problemas das obsessões, que nós espíritas sabemos que é o grande flagelo da humanidade. Então, mais do que nunca, a gente precisa estar bem cercado dos ensinamentos do Evangelho, das instruções que a doutrina dos Espíritos nos informa, nos esclarece através dos seus livros, das suas obras. Eu me questiono como é que as pessoas que não têm esse conhecimento da vida no além-túmulo, né? Porque nesse processo assustador, intenso de desencarnes, nós espíritas que temos um pouquinho do conhecimento da vida do além-túmulo, sofremos, temos essa dificuldade. Imagina quem não tem, quem não busca isso. Como é que fica? Então, essa é a minha maior indagação. E aí, a espiritualidade nos diz que nós precisamos ter forças. Nós precisamos ter o conhecimento. Nós precisamos ter essa candeia acesa para auxiliar os nossos entes queridos no momento da passagem, no momento dessa mudança de plano. Assim nos orienta Emmanuel. Diz ele, o benfeitor, com relação às forças. É um erro lamentável despender forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Nós temos as nossas limitações, mas como nós somos dotados de racionalidade, nós vamos buscar ajuda. Vamos buscar ajuda com quem sabe mais do que nós dentro da doutrina. Nós vamos buscar ajuda nos livros. Nós vamos pedir ajuda de quem pode mais, de quem tem mais conhecimento e mais experiência dentro da doutrina de luz, da doutrina dos Espíritos. Interessante essa passagem, quando ele diz que nós não podemos, em momento nenhum, desperdiçar a nossa força, se não for para utilidade minha e do meu próximo. Interessante também a fala do benfeitor Dr. Inácio Ferreira, né, que foi presidente de um sanatório, né, médico e presidente de um sanatório espírita em Uberaba, que já desencarnou, e tem o seu blog, né, o blog do Dr. Inácio. E o Dr. Inácio diz que esse vírus, o Covid-19, ele é assustador, mas a Terra, em sua condição
evolutiva, ela é uma asepsia. E diz ele, o vírus só não é maior do que o nosso egoísmo. Aí olha outra reflexão profunda, né, que a espiritualidade nos traz, porque diante desses problemas, eu começo, se eu não acender a minha candeia, eu vou ficar extremamente preocupada exclusivamente com o problema que me atinge, com a minha dor. Então, a espiritualidade nos traz esse alerta. E quais foram e quais são os efeitos dessa pandemia? Os efeitos são inúmeros. A insônia, quem aqui de nós não passou por isso? Eu passei pela insônia. A angústia, a tristeza, a ansiedade, o medo. Então, são vários os efeitos. Mas é preciso acender a candeia e encher de forças para auxiliar você primeiramente e o próximo. E quais os recursos que essa doutrina de luz, a doutrina dos espíritos, nos oferta? Inúmeros recursos. E aqui eu elenquei 8 recursos. O primeiro deles, eu coloquei como em primeiro lugar o Evangelho no Lar. O Evangelho do Lar, ele é uma grande, mas ele é uma grande iluminação, uma grande força para nós, no nosso lar, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos e principalmente para os irmãos desencarnados. E muitos estão partindo sem entender esse processo. No Evangelho no Lar, nós vamos fortalecer a fé e a esperança, tão necessária. Também eu elenquei as preces diárias. E nós temos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 28, uma coletânea de preces. A prece para os doentes, a preces para o início das reuniões, para os doentes, enfim, N preces. E a gente tem que lembrar que o próprio Jesus, nos momentos mais críticos de sua passagem na Terra, ele se recolhia e fazia o uso desta. Então, ele deixou isso como exemplo para todos nós. Também eu coloquei as leituras edificantes. Eu mesmo tenho o hábito, por hábito, ler todo dia. Quando eu acordo, primeira coisa, eu agradeço a Deus por mais um dia. Em seguida, eu pego o livro Fonte Viva, que é o meu predileto da coleção de Emmanuel. Que nós temos o Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, Vinha de Luz, Pão Nosso, e também nós temos um outro que eu gosto muito, que é Palavras da Vida Eterna. Então, é como se fosse um mantra para mim. O dia para mim só começa depois que eu leio Fonte Viva. Eu abro o livro ao acaso e sempre vem uma mensagem de consolo, de ânimo, e de fortaleza para que a gente possa manter a nossa candeia acesa, para que a Dulce se mantenha de pé, para que a Dulce possa dar conta de cuidar dos seus familiares, dos seus alunos, dos seus amigos de trabalho, de a Dulce poder cuidar daqueles que a procuram, com uma palavra amiga, com uma sugestão do Evangelho no Lar, com a sugestão de uma página de um livro do Fonte Viva. Então, tudo isso é uma forma de a gente manter a nossa candeia acesa. Uma outra sugestão foi as músicas edificantes e o grupo Casa Verde Seara de Jesus. A gente está sempre ouvindo essas músicas edificantes, reconfortantes, consoladoras, cheias de fé e de esperança. As palestras e os próprios livros da codificação. E um outro item
O sétimo que eu elenquei foi observar a natureza, olhar o céu. Eu, particularmente, me encho de forças. Quando estou desanimada, acabunhada, triste, eu olho para o céu. E o céu é incrível. Ele me dá uma força tamanha. Porque aí eu percebo a grandeza do Criador e peço a Ele toda essa força para que a minha candeia se mantenha acesa. Olhar as estrelas, a lua, né? Meditar na grandeza do Criador, meditar na sua infinita e imensurável misericórdia por cada um de nós. E um outro e último, não é menos importante, mas sim essencial, que é o trabalho no bem. Esse sim, né? A gente sabe que uma fé sem obras, ela não tem efeito. Então, todo o trabalho no bem, mas esse trabalho no bem tem que ser feito com muita alegria, né? Fazendo o nosso melhor, fazendo com muito amor, né? Mas a gente tem que fazer esse trabalho no bem sem pensar lá no bônus horas. Porque, assim como o apóstolo Pedro, lá no início da sua convivência com Jesus, né, diz Amélia Rodrigues que ele foi um grande interlocutor, né? Ele sempre tirava suas dúvidas com o mestre, né? Ele apontava episódios e pedia o esclarecimento do mestre, porque realmente ele era mais próximo de Jesus. E aí Pedro faz essa pergunta para Jesus. Diz ele assim, deixa eu olhar aqui minha colinha. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhe: Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. As recompensas eram bem diferentes do que Pedro esperava. Então, às vezes, nós, como crianças, né, ainda espirituais, a gente, por estar no trabalho, a gente pensa que a recompensa vai vir assim de imediato, ou que nós teremos algum privilégio. E não existe privilégios, né? Nós somos espíritos devedores, nós estamos aqui para servir, para o aprendizado, para aprender a sermos fraternos, a aprendermos a manter a nossa candeia acesa, né, dissipando as sombras que se aproximam de nós e do próximo. Então, esse é o nosso propósito na presente encarnação, é de aprendermos. Nós estamos na escola, né? Na escola e tendo como o livro mestre o Evangelho, a Boa Nova e a doutrina de luz, a doutrina dos Espíritos. E aí, dando continuidade sobre o trabalho no bem, né? Porque Jesus disse para ele que, além de tudo isso, de ser multiplicado por 100, ele teria a vida eterna. A gente tem que pensar que a gente tem que manter essa candeia acesa, a gente tem que fazer de tudo. Para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade, né? Porque os mais beneficiados somos nós mesmos. E aí, às vezes, como a gente pode fazer esse trabalho no bem? Às vezes, acho que eu já ouvi o Flávio comentando por aqui, lavar uma louça, né? Lavar uma louça, porque nós tivemos o alimento, né, para comer. Se a pia está suja, é porque a gente teve que comer, graças a Deus. A gente também pode manter, né, a harmonia, fazer de tudo que a harmonia permaneça no nosso lar, porque agora, em tempos de pandemia, a gente ficou restrito ao lar, né? Aqueles que cumprem, né, que são obedientes, são resignados,
que querem manter a sua candeia acesa. E o Emmanuel vem e diz que esses recursos são todos muito valiosos, porque nós estamos trabalhando por nós e pelo próximo. Diz o benfeitor: cada espírito provisoriamente encarnado goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Olha que coisa linda. Então, todos nós, né, somos já uma candeia viva, né? A gente só precisa mantê-la acesa, bem acesa mesmo. Ele diz que a gente pode, nós temos imensas prerrogativas para fazer o bem. Essa passagem que Emmanuel nos diz está no livro Fonte Viva, na página 214. Continua o benfeitor: quem aprende a servir sabe reduzir os embaraços da senda. Quem sabe servir sabe reduzir os embaraços da senda. Muito forte também essa afirmativa de Emmanuel, e muito proveitosa se nós meditarmos nela. À medida que eu sigo, eu vou reduzindo os embaraços, os percalços da minha vida. E quantos exemplos nós não tivemos na própria doutrina de irmãos, de benfeitores, de trabalhadores, que alguns já não se encontram no nosso plano, que tiveram moratórias porque faziam um trabalho no bem, mantinham a sua candeia acesa em proveito de si e do próximo. Diz Emmanuel ainda: o aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes permanece muito, muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir a benefício de todos nós. Então, se Jesus veio para servir a benefício de todos nós, por que nós queremos ser servidos? Nosso dever é servir. Aceitar o cristianismo, continua ele, é renovar-se para as alturas, e só o clima de serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Então é trabalho, né? A doutrina espírita explica que nós temos um trabalho imenso. O primeiro deles é a gente se autoevangelizar, é a gente se autoeducar, é a gente se autoconhecer e a gente buscar, né, os recursos que a doutrina dos espíritos nos traz. Carecemos ser firmes e constantes na tarefa de elevação. Outra afirmativa muito forte, poderosa para a gente meditar nessa noite. Carecemos ser firmes e constantes na tarefa de elevação. E para finalizar a nossa conversa fraterna do bom combate, de manter a nossa candeia acesa, o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,16, ele nos traz a mensagem: regozijemo-nos sempre. Eu fiquei me questionando quando eu li essa mensagem lá no Fonte Viva. Eu falei, nossa, regozijemo-nos sempre. Quer dizer, não é só no momento de alegria, é sempre. Não importa se o momento está bom ou não, a gente tem que estar sempre alegre. E por que isso? Vamos descobrir quando Emmanuel vai discorrer sobre essa mensagem. Diz o benfeitor: nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E aqui ele dá um exemplo, ele cita o exemplo da própria natureza. Ele fala que a gente tem que observar a natureza após a tempestade, que arranca as raízes, que mutila árvores,
ele diz, e lamei as estradas, o que acontece depois de tudo isso? Ele diz que a sementeira acontece. A sementeira acontece, ela reaparece e o caminho se coroa de sol. É muito lindo isso, né, gente? Depois que a tempestade acontece, arranca as raízes, mutila árvores, enlameia a estrada, a sementeira reaparece e o caminho se coroa de sol. Achei muito poético, achei lindo, achei forte. Achei cheio de esperança para todos nós essa mensagem. Continua ele. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros da luta cotidiana. O próprio Emmanuel diz também, com relação aos maus pensamentos, quando a gente estiver divagando, acribunhado e triste, ele diz que a gente tem que cuidar desses maus pensamentos da mesma forma como a gente cuida de uma infecção no corpo. Ou seja, a gente tem que tratar o quanto antes. Ou seja, vamos manter a nossa candeia acesa. Afinal, diz Emmanuel, ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. Então, vamos agradecer a doutrina, primeiramente a Jesus, né? A doutrina espírita, essa doutrina de luz, aos benfeitores do plano maior, por nos oportunizar, né, esse momento fraterno e de estar vendo todos vocês, graças a Deus, e auxiliar a todos nós no bom combate, auxiliar nós a mantermos todos esses recursos vivos dentro de nós, né? Porque o reino de Deus está em nós, no nosso coração, no nosso sentimento, e esse recolhimento é para a gente refletir sobre tudo isso, sobre todos esses recursos que a espiritualidade maior nos oportuniza todos os dias de nossas vidas. Então, vamos trabalhar pelo nosso alimento material, mas principalmente pelo nosso alimento espiritual, estudando, meditando nas instruções evangélicas, pensando nas minhas maiores dificuldades, se é o medo, se é a inércia, se é o orgulho, se é o meu egoísmo, se é a dúvida de tudo, se é a tristeza. Eu tenho que pensar nas minhas sombras, nas minhas dificuldades, mas eu preciso, antes de tudo, seguir, zelar por mim e pelo próximo, exercitando com todo o amor a caridade da prece, a fim de que a luz do Mestre Jesus resplandeça entre todos nós. Graças a Deus. Passo para você, Flávio. Bom vê-los todos. Graças a Deus, assim seja. Muito boa a sua palestra. Obrigada, irmão. Graças a Deus. Deus, Leila. Silvio, Graça, Eliana, Sandra. Passo para você, Flávio. Bom vê-los todos. Bom, graças a Deus, foi essa Dulce, como sempre, né, com a clareza de suas palavras, e trazendo aqui para nós. A gente espera ver você mais vezes aqui, tá, Dulce? Não vou esquecer. Você acha que eu esqueço de você? Me esqueça. Eu posso não ligar, mas quando aparece aqui, eu arrumo trabalho. Eu arrumo tarefa. E essa tarefa tão gostosa e dignificante, né, que é as nossas segunda-feira, como tem sido, a gente agradece desde já, né?
E também, né? A doutrina espírita como sendo, para aqueles que conhecem e aqueles que entram e vão entrar nela, entram ou vão buscar a doutrina espírita, ela nos dá a oportunidade de nos conhecermos quem somos verdadeiramente, não é? Por isso que uma grande diferença em ter uma pessoa antes da doutrina espírita e depois da doutrina espírita. Vocês já perceberam isso, né? O fulano antes da doutrina espírita e depois. E aí os casos de Pedro, Tiago, fulano, Beltrano, os Paulo da vida, não deixa de ser, né? Não chega ao nível dele, porque a gente não aguenta as pancadas que eles aguentaram, não. Mas mesmo assim, há uma grande diferença, uma grande mudança de ações. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela exige isso de nós. Não queira ser espírita falso, não, tá? Porque na Casa Verde eu já vi muito espírita, se dizer espírita falso, não fica um. Não fica um. A maioria daqueles que chegaram, que acharam que ia buscar um caminho, né? A própria espiritualidade já me dizia, fulano, Beltrano, Cicrano, não precisa você falar nada, não. Eles não conseguem ficar aqui, porque é muita cobrança. Cobrança dos obsessores, né? Que os obsessores sabem cobrar. E como sabe? Sabe cobrar 24 horas. E os benfeitores se afastam. Ou você muda, ou você se muda, né? Então, a gente, como tem visto, e uma das minhas preocupações é no retorno ao trabalho, que as pessoas estão procurando, né? E me procurando exatamente para conversar e dizendo que precisa, né, de um trabalho, que precisa de fazer algo por ela, fazer algo pelos outros. E eu escuto, né? Não digo que sim, nem digo que não. Mas tem muito trabalho para fazer. Nós temos que ter muito trabalho. E a gente vai perceber onde está a sua verdadeira luz, né? A luz do sentimento de cada um, a luz da reforma, a luz das ações, a luz, né, de comportamento, que é super importante, né? O comportamento de um espírita dentro da casa espírita é o mesmo que tem que ter fora da casa espírita, né? Então, essas mudanças, elas são de cunho moral, e a gente sabe do que é, o quanto é difícil, né? E eu me lembro que, né, o próprio doutor Inácio, ele nos chama para responsabilidade, mas com muito carinho, né? Nos deixa muito à vontade. Mas ele disse, né, que para seguir a caminhada, que é uma caminhada de luz, de renovação, nós necessitamos de nos compreender, né, diante de tudo que a gente pretende fazer nessa caminhada que a gente está escolhendo, né? Então, como todos nós sabemos, seguir Jesus não foi fácil, né? Antigamente a gente ia para a cruz, como muitos foram, mas não deixou de ser diferente, não, para nenhum de nós. Deixou de ser diferente? Não. Eu vou dar um exemplo para vocês, como eu vi muito. Abre uma casa espírita para te ver como tu vai ser perseguido pelos teus próprios seguidores,
que se diz espírita. Abre. Vai fazer um trabalho de renovação na caridade. Que tu vai enfrentar dificuldade, primeira coisa, na confecção daquilo que tu deseja, se for de alimento. Abre. Então, veja só, o trabalho que o Cristo fazia junto com os seus irmãos, que ele escolheu 12, né? 12. Depois vieram os outros apóstolos, né? E 12 ele escolheu. Mas ele não falou para ninguém que a vida deles ia ser fácil, né? Ele não falou para ninguém que eles iam ter hora para trabalhar, que eles iam bater ponto, assinar carteira, porque não tem. Esses dias eu atendi 2 telefonemas, era 11 horas da noite, uma moça desesperada, né? Até a Solange perguntou, ela não vai ter problema não, ela não é casada não? Bom, ela está me ligando, ela deve estar com problema, então depois ela resolve. Né? Porque não tem hora, o trabalho com Cristo, a gente tem que entender que não tem hora para se fazer, não tem momento para se fazer, não tem espaço para se fazer. Cristo tinha espaço para fazer o trabalho dele? Onde era que era realizado o trabalho dele? Era no meio do mato, era na rua, né? A gente quer fazer um trabalho, mas de acordo com as nossas necessidades. E a doutrina de luz, como a Dulce fala, ela não tem esse espaço. Ela não te dá esse espaço, conforme a minha necessidade. Você tem que criar esses espaços para as tuas necessidades. Você tem que criar os ambientes para o teu trabalho. Precisa ser espírita? Não precisa ser espírita, porque Deus não precisa. Tem tantos grupos, pessoas evangélicas, pessoas que não é ligada a nada, a nenhum movimento que faz seus trabalhos. A gente está falando da casa espírita porque a gente está, né? Nós estamos nesse caminho. Então, essa doutrina, ela é maravilhosa por isso, porque nos dá esse espaço, né? Nos cria este ambiente e a gente só basta, como diz o Jacob Mello, vontade. Jacob Mello que diz vontade. O Allan Kardec é mais harmonioso, boa vontade, né? O Jacob Mello diz que boa vontade o inferno está cheio. Precisa de vontade mesmo. Tem um trabalho para ir, né? O trabalho começa às 8 horas da manhã, mas 8 horas é meu dia de folga no domingo, então é 8, não tem 9, não tem 10, né? Para os espíritos é 8, é 7, é 7. Não vai chegar lá às 10 horas não, que o povo já foi embora, e tu vai correr atrás deles. De novo correndo atrás do Cristo, né? Que é o que a gente sempre fez. Correr atrás de Jesus para ver se salva. A salvação, na realidade, está no compromisso que a gente assume. Quando eu falo salvação, é no sentido de compreender todos os meandros da nossa encarnação, né? Que nós estamos aqui numa encarnação muito bela, aproveitando, né? Eu falo por mim, estou aproveitando desde 2007 que eu estou na doutrina espírita, né, visitando casa, passando por casa, até a Casa Verde ser criado, que fez 13 anos. 13 anos. Maio de 2009, dá uns 13, né? 13 não, 12 anos.
12 anos, né? Então, 12 anos de criação. Então, esse é o grande legado que a gente vai formar e está formando com grandes amigos espirituais, né? Com muitos amigos no plano físico e refazendo a vida de muitos. Porque é importante a gente compreender, como a Dulce colocava, que o nosso trabalho, ele, como espírita, tem uma caminhada, né? Você, como um ser cristão, conforme o seu andamento, conforme os seus ensinamentos, você vai ter seguidores. Seguidores fiéis. Não é seguidor de internet, não, que muda de posição, não. É seguidores fiéis. Seguidor do trabalho, né? Eu vou dizer a Gilda, por exemplo, foi chamada a voltar para as atividades rotineiras do trabalho dela presencial. E ela estava preocupada, né, em deixar o trabalho. Eu disse, se preocupa não, Gilda, que Deus vai mandar outro para o lugar. E não é que mandou rapidinho. Não deu. Rápido demais, que eu fiquei com ciúmes. Muito rápido pro meu gosto. Pois é, Gilda, para te ver. Foi. Deus cria os espaços, mas ele também ele dá oportunidade para muitas pessoas que assim desejam, né? Mas podia demorar mais um pouquinho, podia ir amanhã ainda. Mas você tem o seu ganha-pão, meu amor. Vá para o seu ganha-pão, que é melhor. Entendeu? Tá certo. Mas eu volto. Vai voltar, sim. Vai. É só um período. Como a gente falou, aquele trabalho a gente vai construir aquele trabalho. Vai ter um dia na semana que a gente vai distribuir sabão para a comunidade, né? Vai ter um dia na semana que vai ser distribuído. Então, a gente vai distribuir 400 litros de sabão, por exemplo, não é? Então vai ter que ter uma produção boa. Quem sabe você não pode outro dia, né? No domingo de manhã, por exemplo. À tarde, sábado à tarde. Pois é. Então, é assim, os espaços são criados e aí a gente vai fazer o trabalho do Cristo. O trabalho do Cristo é aquilo que a gente pode doar. No momento a gente vai doar o quê? Estamos doando a cesta básica com a atenção dos irmãos, né, que além do grupo, né, e outros irmãos que estão fora do grupo nos auxilia com o financeiro, e a gente compra essas cestas e faz as doações, ou aqueles que menos nos leva lá, e junto vai o sabão, né? A criação do trabalho fraternal do domingo, né? O domingo, a ação do domingo, aquele último domingo do mês, né? Que precisa de muita gente. Eu creio que você sempre esteve por lá no domingo, né? Lavando louça, cozinhando, eu não sei, mas... Então, os espaços são criados. E aí o Cristo, ele tem esses espaços, dá esses espaços, precisa só do trabalhador. E quando a Dulce fala em doutrina de luz, é justamente a gente antenar-se para o que é melhor para nossas vidas. O que é melhor para a minha vida, o que é melhor para a vida do outro, né? E aí, eu compreendendo a minha, eu vou entender a vida do outro, já passo a não criticar, já passo a enxergar de maneira diferente. Então, encerrando a nossa atividade, peço que o Alan, né, interrompa, não sei se eu interrompeu o YouTube, Alan, que era para ter interrompido, esqueci de falar.